Eu acho que é preciso sim falar sobre a realidade do homem adulto, né? Muito se fala sobre o homem, mas sempre de uma perspectiva meio moralista, meio ideal. Eu acho que é bom a gente falar sobre as dificuldades reais dos homens e como a gente pode melhorar isso. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e vamos reagir aqui, vamos assistir o vídeo do Edson Castro falando sobre cinco vilões da rotina de um homem. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue conversar sobre. E aqui a gente poderia pôr até nas mulheres, é o vício em telas. Tem dados aqui que mostram que o tempo médio de conexão à internet do brasileiro é de 9 horas a 9 horas e meia por dia, que supera a média mundial, que é de 6 horas e 40. Quando a gente vai olhar qual grupo é o maior tempo de uso, né, que representa o maior tempo de uso, a sua maioria são jovens de até 35 anos de idade. E aí qual que é o problema aqui, né? Até uns temas que eu já tratei em alguns cortes do canal aqui. A gente tem visto em telas por falta de opções de lazer, a gente tem visto em telas por medo da segurança lá fora, então você fica na sua casa e a tela ali, o celular, acaba sendo sua opção de entretenimento. A gente tem até mesmo por a falta de um terceiro lugar, a falta de um hobby. E o vício em tela, ele é ruim por diversos motivos que você deve saber por quê, mas ele ajuda a deixar a gente mais ansioso, a gente mais preocupado, ele quebra a nossa concentração, ele come um tempo que a gente poderia estar usando para fazer outras coisas. Então eu sempre tento incentivar aqui, é por isso que a gente faz tanto vídeo de hobby, é por isso que a gente faz tanto vídeo de leitura, inclusive, outros hobbies que eles sejam mais táteis e que sejam menos tela, né? Porque assim, chega uma hora, cara, que você tá no seu feed, você não vai encontrar nada de novo, não vai vir nada de especial. E tá tudo bem você ficar ali, mexendo um pouco no celular, acho que é um mal dos nossos tempos, não tem muito o que fazer, a gente fazia isso com televisão anos atrás, mas o problema é quando isso começa a pegar o tempo pro qual você faria outras coisas, que você estudaria, que você leria, que você cuidaria da sua família, que você... Pô, até mesmo hoje tem criança sendo criada pro celular, pô. O pai não quer que o filho dê trabalho e bota o celular na mão da criança. Só que ele não pensa no prejuízo que isso vai fazer no longo prazo. Então assim, esse pra mim é um dos maiores males e que a gente precisaria tomar muito cuidado. E assim, olha que louco, eu sou um influenciador, eu ganho dinheiro com você usando telas, eu ganho dinheiro com você estando nas redes sociais e eu estou falando que isso está te fazendo mal. Então quando quem... Eu acho que é importante isso que o Edson vem trazendo, né? Porque quando a gente fala sobre vício em telas e consumo em telas, né? Ele já trouxe o dado ali, o brasileiro hoje é um dos países, um dos cidadãos que mais usa, a população que mais usa telas no mundo, né? E eu acho que tem algumas ligações, isso diretas, a, por exemplo, a segurança pública, como ele falou, a baixa renda, né, dos brasileiros, enfim, e eu acho que uma dessas questões é uma dificuldade hoje que nós temos de encontrar lazeres ou encontrar atividades que não sejam relacionadas a telas, né? A gente percebe, então, com o avanço, principalmente da precarização dos serviços públicos, né, com a criminalidade, com o avanço da violência, principalmente em cidades grandes, cidades maiores, com a precarização do trabalho, então a renda mais curta das famílias, que existe uma dificuldade, então, de encontrar atividades que sejam fora das telas, né? Como ele disse, antigamente era a TV, hoje são os celulares, enfim, mas existe essa dificuldade, né? De poder, então, procurar alguma coisa que você possa fazer que não seja mexer no celular, né? Ter um hobby, um esporte, né? Alguma coisa cultural, música, enfim, alguma coisa que você possa interagir com outras pessoas, né? Ou não necessariamente interagir com outras pessoas, mas que você saia desses dispositivos, saia das redes sociais, né? Claro, para as redes sociais isso é perfeito, né? Isso é perfeito. Quanto mais tempo você passa nas telas, mais propaganda eles te mostram e mais dinheiro eles ganham, né? Para eles é perfeito. Mas a gente percebe, sim, eu enquanto psicólogo, vendo os meus pacientes, muitos deles, a principal queixa deles é o tempo ocioso que eles perdem nas telas, né? Então, tempo que eles podiam ser produtivos, né? Que eles podiam estar fazendo coisas que eles gostariam e não necessariamente ser sempre produtivos, mas tempo que eles poderiam, então, estar descansando. Porque ao contrário do que a gente pensa, quando a gente está aqui ó, no celular, assistindo Reels por horas e horas e horas, a sua cabeça não descansa. Você larga isso aqui, a sua cabeça tá cheia. Cheia, cheia, cheia. E cheia de bobagem, né? Porque normalmente você não consome alguma coisa que seja minimamente produtiva ou satisfatória para você, né? Já é comum a gente ver as pessoas falando da dificuldade, por exemplo, de consumir arte, né? Leitura, televisão mesmo, assim, no sentido de filmes, séries, ouvir
uma música, né? Enfim, a dificuldade que as pessoas têm de consumir arte, né? E a gente entra nessa questão, a arte não é para ser produtiva, não é. Mas você precisa, ela necessita que você esteja ali presente nela, né? Quando você vai ler, você não pode ler com o celular do lado de você. Você não pode assistir um filme mexendo no celular, né? Quer dizer, até pode, né? Mas você perde muita coisa, né? E acho que essa é uma das principais questões, né? Eu já venho falando sobre isso aqui no canal, já em alguns outros vídeos, sobre a gente poder, então, repensar, ou pelo menos poder analisar, né, de maneira crítica, o nosso tempo, o nosso consumo de tela, né? Eu digo para vocês, olhem aí nos celulares, hoje todos têm, quanto tempo de tela você consome por dia? Tem lá nessa acessibilidade ou qualquer coisa assim. Você consegue ver quanto tempo de tela você tem todo dia, né? Isso é muito importante, né? A gente poder pensar e talvez não necessariamente ser produtivo nesses momentos que você não está na tela, não é sobre isso, mas poder colocar outras atividades nesses momentos, né? Atividades que podem até ser mais prazerosas do que ficar rolando o feed do Instagram ou do TikTok, né? Enfim, eu acho que a gente é uma coisa muito importante que muitas pessoas vêm com essa reclamação para terapia também, às vezes, e eu sempre tento pontuar, né? Não é só sobre parar de usar o celular, mas poder encontrar outras coisas para se fazer no lugar, né? Lucra com o que você tá fazendo mal, tá te dando um conselho pra você dar uma reduzida, essa é uma hora boa de você começar a repensar os seus hábitos. E no vídeo de hoje eu fiz uma lista aqui de vilões na rotina de um homem e que você deveria evitar ou pelo menos diminuir o máximo possível. Então presta atenção no seu celular só por enquanto, porque tá começando o Conversas Difíceis. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador e esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite aqui nesse canal. Para quem não me conhece, então, meu nome é Lucas Roden, sou psicólogo clínico, faço atualmente vídeos aqui pro YouTube falando um pouco sobre rotina, sobre saúde mental, enfim, sobre qualquer coisa que tenha alguma relação com psicologia, com social e que eu me ache disposto a comentar, né? Se você gostar do vídeo, você acha minimamente interessante qualquer coisa que você tenha assistido aqui, qualquer coisa que eu diga, considere se inscrever no canal, deixar um like e se possível, então, deixa um comentário aqui embaixo, né? Deixa um comentário falando sobre como você lida com a sua rotina, né? E que coisas você gostaria de melhorar na sua rotina. Vamos lá, continuar o vídeo aqui. Se não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever. Clica no botãozinho de se inscrever, clica no like, suas áreas, por R$5, menos do que uma corrente. Então, se inscreva, curta, compartilha aí, que tem super a ver com o celular, tá? E acho que outro rolê importante da gente dizer também é a questão de saúde mental. Em 2025, o Brasil bateu um recorde histórico, que foram mais de 546 mil afastamentos de trabalho por conta de problemas de saúde mental. Foi um crescimento de quase 15% em relação a 2024. Hoje, estima-se que esses afastamentos foram um gasto de quase 3,5 bilhões de reais para o INSS, tamanho que é o custo disso, né? E a gente tem falado sobre... Olha só, eu já vou interromper aqui, desculpa, mas para ele falando, né, o gasto, né, já colocando nessa perspectiva de um gasto desses afastamentos, mas esses afastamentos só contam para as pessoas que têm CLT, né? Só contam para as pessoas que têm CLT ou pagam o INSS. Toda a gama de pessoas que não contribuem para o INSS, né, seja por maneira de trabalho ou de maneira, enfim, autônoma, né, que você vai lá e paga o seu INSS, todas as pessoas que têm trabalhos uberizados, trabalhos informais, enfim, todas essas pessoas não entram nessa estatística. Então, mesmo esse número da estatística está defasado. Olha só, está defasado. Então, quer dizer que provavelmente esse número é muito maior, né? Problemas de ansiedade, burnout, é por isso até, inclusive, que a gente tem falado muito sobre relações de trabalho e tudo mais. Mas ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental, eles também estão muito ligados ao estilo de vida que a gente vive, né? Vício excessivo em telas, a condição da cidade na qual a gente está inserido, as condições de trabalho no qual a gente está inserido, nossa rotina, nossas relações e até mesmo o jeito como a gente acaba subestimando o impacto que um problema de saúde mental pode ter na nossa vida. Então você tá tendo um problema de ansiedade, você, isso aqui é só coisa da minha cabeça, isso aqui tá tudo bem, e a gente vai enfiando as coisas embaixo do tapete até uma hora que tem um Everest de coisa embaixo do tapete pra gente ter que lidar, né? Tem um esqueleto do armário, você abre a porta do armário e você é atropelado por aquilo. Então, esse jeito como a gente não olha pra nossa saúde mental de uma maneira ativa, como sendo algo que a gente precisa cuidar e preservar, do mesmo jeito que a gente preserva a saúde dos nossos dentes, do nosso corpo, do nosso coração, se bem que a gente também não preserva muito, né? Então, tô querendo demais as pessoas. Mas
a gente não olha pra isso do mesmo jeito que a gente tem cuidados de higiene bucal, cuidados de higiene da casa. Nossa saúde mental também precisava ser uma prioridade, mas ela não é. E quando a gente tá falando de homem, o homem acaba sendo uma grande vítima de problemas de saúde mental. Os homens são a maioria de pessoas que tiram a própria vida em relação a problemas de saúde mental. A gente, conversa com vários psicólogos, os caras falam, cara, a gente tem muito problema de depressão em homem e poucos homens que procuram psicólogos em relação a mulheres. Isso é interessante. Isso aí é interessante e já calha, né? Por eu ser psicólogo, posso trazer alguns dados também, algumas informações. Sim, os homens são hoje a parte da população que mais tira a própria vida, né? Em comparação às mulheres, os homens têm menos tentativas. As mulheres, em teoria não, né? Os dados mostram que as mulheres têm muito mais tentativas, né? O número de tentativas das mulheres é maior. Porém, né, vamos dizer assim, os homens que acabam falecendo depois da tentativa é muito maior que a das mulheres, né? Porque os homens têm tentativas de suicídio, então, muito mais violentas, né? Enquanto mulheres, por vezes, tentam suicídio cortando os pulsos ou, por exemplo, ingerindo medicações, né? Com autolesão também, às vezes. Que se as pessoas conseguem encontrar a tempo, né? Pode ser reversível, a gente consegue salvar a vida dessa pessoa, né? Os homens têm tentativas de suicídio muito mais violentas, né? Então, eles têm mais acesso à arma de fogo, por exemplo, né? Mais tentativas de enforcamento, enfim, que são tentativas mais violentas e ocasionalmente mais fatais, né? Mais fatais. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Os homens hoje passam por uma crise de saúde mental muito grande. Não que não passassem anos, mas hoje a gente está olhando para isso, né? A grande questão é qual perspectiva a gente está olhando para isso. Qual perspectiva? Isso é muito importante, né? Muitos discursos aí pela internet, então, têm passado essa perspectiva de que os homens, então, têm estão sendo oprimidos, né, pelas mulheres e que a culpa dos homens estarem sofrendo dessa maneira é a causa das mulheres, a causa da sociedade, a causa do feminismo, sei lá, né? E muito pelo contrário, né? Eu vejo que hoje muitos dos problemas dos homens que eu atendo são problemas intrínsecos à maneira como a masculinidade é transmitida para eles. Então, a maneira como os homens foram criados afeta diretamente nos problemas que eu encontro hoje nos homens na clínica, né? E sobre o dado dos homens procurarem terapia, né, eu acho interessante, né? Hoje na psicologia, eu não vou saber dizer o dado correto, eu não sei se tem esse dado, deve ter em algum lugar, talvez se procurar no CRP encontre. Mas assim, obviamente, é nítido, né, que existem muito mais psicólogas mulheres do que psicólogas homens, né? Por muito tempo aí a profissão foi, então, vamos dizer assim, dominada, digamos assim, né, pelas mulheres nesse sentido, né? Eram muito mais mulheres se formando. Eu lembro quando eu entrei na graduação, na minha faculdade, tinham exatamente 100 alunos, né, em todos os semestres, 100 alunos ao total, e eram 10 alunos que eram homens, né? Então, certinho 10% da graduação, né? E talvez por eu ser homem, eu tenho uma procura muito grande de outros homens para fazer terapia, né? Eu tenho uma procura de outros homens, né? Hoje a minha clínica é constituída majoritariamente por homens, né? Eu acho isso interessante, né? Porque eu percebo que existe hoje uma busca, né, dos homens de poder então pensar sobre si, né? Poder resolver os seus próprios fantasmas, digamos assim, né? E que antes não era tanto, né? Eu acho que existia anteriormente um preconceito, né? Mas isso vem se desfazendo, né? Isso é muito importante, eu acho que é muito bom, né? Aliás, se você eventualmente estiver precisando buscar uma terapia, um tratamento, quiser iniciar um processo terapêutico, eu deixei aqui na descrição do vídeo, então, o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, né? E a gente pode tentar ajudar, enfim, poder iniciar um processo terapêutico, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo, que eu já me perdi já de novo, né? Vocês já perceberam que eu sempre me perco aqui, né? E vou divagando. Então a gente deve ter uma subnotificação gigantesca de problema de saúde mental masculina aí, muito forte. E tudo tem a ver com essa cultura que a gente tem de que você não pode sentir dor, que você não pode procurar ajuda, de que você tem que sempre tancar as coisas de peito aberto, sem, sei lá, pensar num jeito de lidar com aquilo. E tudo isso vai gerando um sofrimento psíquico gigante. E quem paga a conta é a nossa rotina, é a nossa família, são as pessoas que a gente ama. Então, essa questão da gente negligenciar nossa saúde mental, ela é
muito importante pra gente olhar isso com seriedade. É um vilão gigantesco na nossa rotina, cara. O que você faz hoje na sua rotina que te deixa mais ansioso? É uso de tela? Para. É uso de rede social? Diminui. Relações no seu trabalho? Tenta mudar, tenta melhorar, tenta evitar certos tipos de lugares, certos tipos de pessoas. Coloca uma atividade física na sua vida, coloca uma atividade que não seja digital na sua vida, tente fazer algo que te faça menos mal. E quando a gente tá falando de ansiedade, eu não preciso nem dizer que questões de trabalho são coisas que deixam a gente muito ansioso, né? E eu sei que muita gente hoje anseia em ter o próprio negócio, em começar a empreender, em começar o seu negócio digital. E a gente precisa aproveitar que o carnaval já passou e o ano começou. Assim como começou o mês do consumidor lá na Hosting. Calma, podia avisar que tava vindo uma publi, pelo menos, né? Aqui é tudo publi, eu acho. Deixa eu ver. Aqui. Comece com o seu espaço online. Mas deixa, ele tem que ganhar o dinheiro dele também, né? Não somos só nós. Mas sim, eu acho que é importante, né? Existe, como a gente vem comentando, existe uma pressão social sobre o homem que não tenha nas mulheres, também existe uma pressão social sobre elas, né? Mas são pressões diferentes, né? E o que causam, eventualmente, sofrimentos diferentes, né? Acho que hoje os homens conseguem perceber que a própria criação deles tem causado alguns sofrimentos, né? E aí existem N maneiras de procurar essa solução, né? Alguns vêm a terapia, né? E eu tenho percebido que tem sido muito interessante esses processos dos homens poder repensar a sua própria masculinidade às vezes, né? Repensar a própria maneira como foram criadas, as expectativas que eles mesmos se colocaram, né? Isso é bem importante. Vamos continuar aqui. Outro vilão gigantesco da rotina do homem hoje é a violência. E aqui, acho que é uma parada que a gente precisa tomar cuidado, porque tem dois tipos de violência hoje que vitimam os brasileiros, né? Então, hoje, os jovens entre 15 a 34 anos são as maiores vítimas de mortes externas no Brasil. Sejam eles causados por assaltos, latrocínios ou também casos de violência como briga, entre tudo mais. Quando a gente tá falando de violência urbana, a gente sabe que tem muito pouco que a gente possa fazer em relação a isso, a não ser cobrar boas políticas públicas, cobrar dos nossos políticos, exigir novos rumos do judiciário, esse tipo de coisa. Mas quando a gente tá falando sobre violência no quesito de briga, confusão, esse tipo de coisa, aqui é um fator de risco que a gente fala muito pouco, mas ele é muito grave pra gente. Muitos homens morrem mais, principalmente nessa faixa mais nova na vida, por decisões, impulsos e por estar em ambientes perigosos, né? Eu acho que é uma questão, é aquele papo do, pô, nada de bom acontece depois das 2 da manhã. Então tem rolê às vezes que a gente vai, que, cara, você sabe que o rolê é zoado, você sabe que a vibe do rolê é zoada, você sabe que a galera lá tá zoada, você sabe que o clima não tá legal, ou às vezes a coisa, pô, quantas vezes já não fui em rolê e começou a ter briga generalizada por perto. Tava até contando pra minha noiva esses dias um pagode que eu fui uma vez, pô, os caras tiveram que esvaziar a casa, tamanha treta que foi a briga que tava tendo naquele pagode, mano. Pense, todo mundo na balada foi tirado da balada, porque a briga generalizou. Os caras abriram a porta e a galera saiu correndo da porra do rolê, assim, da pancadaria que tava rolando lá dentro, assim. Papo de garrafados, caralho, assim, rolando. E, pô, é um lugar que a gente já entrou achando um lugar esquisito, entendeu? Você já entra falando, pô, esse lugar é meio esquisito, né? Essa galera tá meio esquisita, tá todo mundo falando meio esquisito, né? Ou às vezes até mesmo por comportamento idiota, né? Hoje em dia, eu fico chocado com isso, assim, como a galera reforça isso. E é uma coisa pra gente tomar muito cuidado, que é o cara que esbarra em você e quer arranjar confusão, o cara que olha pra você meio atravessado e você quer arranjar confusão, ou até mesmo a situação que você tá inserida ali e você pensa muito menos em como você vai voltar pra casa pra cuidar das pessoas que você ama e muito mais dali de tentar fazer curar a ferida do seu ego ali naquele momento, indo pra cima de alguém, e você não sabe se o cara tá armado, você não sabe se o cara tá com uma faca, e hoje, infelizmente, na realidade que a gente vive, o cara vai te matar, vai te passar, sua mãe vai chorar, e não vão nem prender ele, velho. Essa é a grande questão quando eu falo, por exemplo, aqui no canal sobre a criação dos homens, né, sobre essa pressão que a própria masculinidade exerce sobre eles, né? Olha só como ele disse, olha o exemplo que ele trouxe, né? Um ato de entrar numa briga, às vezes numa festa, num trânsito, né? Enfim, por pouca coisa, por uma coisa idiota, você pode ir lá e perder a vida. Você pode ir lá e matar alguém, às vezes, também, né? Ou alejar alguém, ou machucar alguém, né? Porque às vezes a pessoa falou uma coisa que você não gostou, esbarrou em você, ou te olhou com a cara feia, né? E aí o homem, ele tem essa necessidade, então, que foi criada nele, foi constituída nele, essa necessidade de ter que se impor e mostrar, não posso levar desaforo pra casa, não posso levar desaforo pra casa, né? Eu tenho que resolver, não, ninguém olha assim, ninguém fala isso pra mim, né? Enfim, e aí é numa dessas que o cara vai lá e leva um tiro na rua.
né? Se a gente vê hoje as mortes violentas dentro do trânsito, por exemplo, muitas vezes, e os homens são as maiores vítimas, por exemplo, das mortes violentas no trânsito, né? Muitas delas envolvem imprudência, por exemplo, né? Correndo demais, fazendo ultrapassagens perigosas, enfim, manobras irregulares, né? E aí muitas vezes você percebe que as pessoas que fazem isso, se colocam nessas situações, têm aquele sentimento de que não, agora eu estou validando o meu ego, né? Estou validando a minha masculinidade, porque isso aqui é uma pista de corrida quase, né? Então a pessoa tem que se colocar nessa posição de risco. Os homens são constantemente pressionados a se colocar em risco para poder reafirmar uma masculinidade, né? E isso para mim é muito frágil, né? Como é frágil, você tem que se colocar em risco só para dizer que você é homem. Né? Isso não é a primeira vez que acontece, não é uma vez que vai acontecer, muitas vezes acontece. E eu passo por isso às vezes. Eu sei que eu tenho eventualmente comportamentos que depois eu penso, cara, que bobagem, né? Que eu falei, como eu me comportei, né, e tal, mas eu percebo, né, às vezes tu vai pensando, tu vai se analisando, percebe, cara, tu fez isso só porque tu se sentiu acuado, tu se sentiu constrangido, né, a tua masculinidade e tal, né. Eu percebo que tem homens já que têm uma visão muito mais clara sobre isso, né, conseguem ter uma distinção sobre isso e uma visão crítica, digamos assim, né, mas tem muitos homens que ainda não conseguem, né, e essa questão da honra, né, a honra da pessoa, né? Então ela tem que ser defendida a todo custo, né? Mesmo que seja a morte, né? E como o Edson falou, né? Assim, bom, depois quem vai chorar às vezes não vai ser você, né? Ou a mãe de alguém vai chorar, né? Às vezes pode ser a sua ou de outra pessoa. E isso é muito, muito importante, porque isso também fala sobre as maneiras que o homem sofre na sociedade. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? As maneiras que o homem sofre, os sofrimentos dos homens, né? Porque muitas vezes são pressupostos ou são imposições que os levam a se colocar nessas situações, né? Enfim, vamos continuar aqui com o vídeo. Nele, ele tá solto no dia seguinte. Tu não vai conseguir nada com isso. Só vai tomar 5 facadas no bucho, sua mãe e sua família vai gastar uma fortuna com velório, e na semana seguinte o cara tá solto por aí pra fazer mais vítima, pra poder curtir a vida, né? Vai ser recebido como vítima da sociedade ainda pela família dele. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nos lugares que a gente se enfia e na treta que a gente se enfia. Uma coisa é a gente proteger um ente querido, uma coisa é a gente proteger quem a gente ama, e outra é a gente querer ali pagar de bonzão num momento e a gente acaba se tornando vítima de uma situação que a gente não precisa. E hoje em dia, cara, é muito difícil você ter controle do que vai acontecer, até mesmo aonde vai acontecer. É lugar de rico, é lugar de pobre, isso não tem diferença, cara. Se o cara não foi com a sua cara, começa a arranjar uma confusão, puxa uma arma, irmão, aí é só Deus pra te proteger. Isso é muito comum, porque o cara quer pagar de macho alfa, o cara... eu vejo muito um vídeo do Breyer, eu tomo sol no meu saco, tenho testosterona demais, aqui tenho que me impor. O cara acaba tomando um tiro de desavisado. E aí, principalmente quando a gente entra no rolê do álcool. Diminuiu muito o número de pessoas que bebem. Isso é ótimo, tá? Eu sou muito feliz com esse número daí, acho que isso aqui é do caralho. Mas ainda assim, hoje o álcool, ele é responsável por muitas mortes no mundo. Principalmente em relações a acidente e violência. A galera ainda bebe, e aí quando bebe, fica mais suscetível à violência. Aliás, justamente, junta isso, né? Junta balada, bebida, pólvora e mulher. Meu irmão, isso é a receita do fracasso. Isso é a receita do desastre. Tá no lugar que tem balada, tá no lugar que tem música alta, bebida, pólvora e mulher, meu irmão, tu pode ser o maior jiu-jiteiro do mundo aí que o bagulho dá errado. O bagulho dá errado. Então, assim, é uma parada pra gente tomar muito cuidado, principalmente nos lugares que você frequenta à noite, como você frequenta. Tem outros pequenos problemas aqui que tem relacionado àquele vício de tela, que eu acho legal da gente falar, que são os vícios inerentes ali à tela, né? Então... é o vício em conteúdo adulto, aposta e joguinhos, etc. Eu sou um grande defensor do videogame. Eu gosto muito de videogame, tenho todos, inclusive, no momento, né? Toda hora inventam um novo, aí é foda, né? Mas assim... Oi? Ainda não tem Steam Deck. Mas Steam Deck não é um videogame, né? É um PC, eu tenho um PC. Tudo que dá pra jogar no Steam Deck eu jogo no PC. Então assim, eu tenho um PC, eu tenho um PlayStation 5, eu tenho um Xbox Series, eu tenho um Nintendo Switch 2, eu tenho todos os videogames. Só que eu sou uma pessoa muito moderada. Então, por exemplo, acabei de chegar numa fase muito foda no jogo Resident Evil Hacking, né? Pô, muito, nossa! Eu passei
10 horas jogando com a desgraça, aquela Grace, personagem maldita que eu queria que morresse a cada 5 minutos, odeio aquela mulher. E aí começou a parte do jogo que eu falei, nossa, era isso que eu tava querendo jogar. E aí o que aconteceu? Sem trabalhar. É desde quarta eu não encosto no meu videogame. Sabendo que eu tô numa fase foda no meu videogame, eu podia ter feito o quê? Podia ter virado a madrugada, podia ter acordado mais cedo, podia ter iniciado de fazer alguma coisa, mas não dá. Porque eu tenho outras coisas mais importantes. Por exemplo, ontem eu tinha meu treino de jiu-jitsu. Eu falei, cara, será que eu deixo de treinar jiu-jitsu pra jogar videogame? Não, pô. Não vou deixar uma atividade física que faz bem pra minha saúde pra ficar jogando videogame. Não vou deixar de fazer outras coisas mais importantes. O videogame, ele é uma parte da minha vida. Ela não pode tomar um espaço maior da minha vida. Então, assim, é importante a gente entender o que a gente precisa fazer. Porque eu tô numa fase da minha vida que, assim, eu tô trabalhando, a gente tá ganhando dinheiro, as coisas estão crescendo, estão acontecendo, e eu tenho que estar focado nisso. Eu já estudei um monte de coisa que eu precisava estudar, eu já fiz um monte de coisa que precisava fazer, ainda preciso estudar outras coisas também, que eu acho que é importante, mas não acho que é hora pra isso. Mas, assim, eu já fiz um monte de coisa, então agora é minha hora de trabalhar. Agora, se você, porra, tá fudido de dinheiro, tá fudido de vida, mora num lugar merda, qualidade de vida bosta, e a tua prioridade é videogame, é bom, como é que você vai pagar os joguinhos que você joga? Como é que você vai pagar o próximo videogame? Eu reveria um pouco minhas escolhas, assim, porque eu acho que assim, a gente precisa primeiro poder pagar pelo nosso lazer, para depois a gente poder fazer o nosso lazer. E não o contrário. E óbvio, né, que eu não tô falando pra você não jogar, mas é pra você ter delimitação. Eu tenho uma coisa minha de psicopata que eu jogo videogame com um despertador, pô. Hoje eu tenho 1 hora pra jogar, eu jogo 1 hora, acabou, vou embora. E assim, e é pra eu poder jogar, e é pra eu poder falar, joguei hoje pelo menos, e é pra eu pelo menos falar assim, mas não joguei mais do que deveria e deixei de fazer alguma coisa importante. Eu acho que é parcimônia, né? Eu acho muito importante, assim, quando as pessoas conseguem ter algum tipo de hobby, né? Eu também gosto muito de videogame, eu jogo muito videogame. Talvez eu jogue até mais do que eu deveria, né? Diferente do Edson, talvez eu passe mais tempo no videogame do que eu deveria. Mas eu acho que é muito importante ter coisas que você gosta de fazer, né? Coisas que não são, então, produtivas, né? A gente vive hoje num momento da sociedade em que tudo tem que ser produtivo. Tudo que você faz tem que ter um retorno, né? Tem que ter uma volta, né? Então você faz isso porque você vai dar outro retorno lá na frente e tal, né? E eu tento sempre ir contra essa lógica, né? Eu acho que tem coisas assim que nós temos que fazer para não receber nada em troca, a não ser o prazer de fazer aquilo, né? Como pode ser o videogame, como cinema, como leitura, enfim, né? Eu leio muito também, né? Óbvio, muitas das coisas que eu leio são porque são questões técnicas, né? De estudo e tal, tudo mais. Tudo bem, essa é uma parte das minhas leituras, mas eu acho muito importante colocar no meio dessas leituras também a leitura por prazer. Quando eu vou ler romance, quando eu vou ler, enfim, eu vou ler histórias, né, fantasia, ficção, sei lá, seja o que for, é poder botar também ali o prazer só o prazer de fazer essa leitura, né, porque senão a gente entra nessa lógica de tudo tem que ser produtivo, né, a leitura tem que ser produtiva, o videogame tem que ser produtivo, o esporte tem que ser produtivo, o exercício físico tem que ser produtivo, e aí quando você vê, você tá produzindo o tempo inteiro e você não tem nenhum momento de relaxar. Nenhum momento de relaxar. E isso faz muito mal. As pessoas acham que não, mas isso faz muito mal. Quando a sua vida passa a ser um trabalho. Um trabalho o tempo inteiro. Você trabalha o tempo inteiro, porque você tem que estar sempre produzindo, né? E aí tem outros também pra mim que é só ser burro mesmo, tá? Que é vício em bet e vício em conteúdo adulto. Conteúdo adulto, você... Cara, a gente fez um vídeo inteiro sobre isso, vou deixar aqui em cima. É uma parada que ferra nossa mente, ferra nossas relações. Eu reveria muito minha relação com isso. Agora, se você gasta com OnlyFans ou se você gasta com bet, você só é burro. Tem muito mais como dourar a pílula, assim. Você é burro. Porque é um dinheiro que não volta, é um dinheiro que tá indo pra um lugar que você tá desperdiçando, é um dinheiro que provavelmente você vai precisar, e é uma parada que você precisava muito rever, né? Agora a gente tá começando a ter políticas públicas, né? Se não me engano, o SUS vai começar a fazer um atendimento a quem é viciado em bet, online até, que é importante. E conteúdo adulto, você é burro, né? Tem uma vagabunda ficando rica aí porque você é otário, quer ficar vendo foto de cu e pagar por isso, né? Tem um monte de graça ainda, que é pior ainda, né? Então, assim, é uma parada que eu acho muito louca. Isso daí é um bagulho que, mano, os homens são maioria nisso, gastam dinheiros com isso, enriquecem um monte de galera nada a ver com isso daí e acham que estão saindo na vantagem, acham que não conseguem rever esse tipo de parada, assim. Porque, assim, o cara, às vezes, ele tem até vergonha do que ele faz, mas ele não consegue rever aquilo. Então, assim, é uma parada muito importante de você rever esse hábito, porque aqui não passa o pano pra quem é punheteiro assinante de OnlyFans e também não passa o pano pra quem tá viciado em bet, cara. Pô, tua família, tua vida, você precisa de um monte de coisa e tu tá gastando com apostinha, sabe?
Uma coisa, quero jogar aqui, e mesmo assim ainda acho meio merda. Uma apostar aqui no Corinthians, não sei o que, você ficar lá. Outra coisa é você não ter dinheiro e você jogar completamente o destino da sua vida em cima de uma aposta, pô. Eu acho que são dois assuntos bem importantes aqui que ele traz, né? Até já indo finalizando o vídeo, né? Sobre a questão das bets, né? Ele até comentou sobre hoje ter algum tipo de atendimento pelo SUS e tal e tal. Acho que a questão das bets é muito importante. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque hoje, infelizmente, a gente perdeu essa batalha, né? Eu não sei se já tem os dados, tem que procurar esse dado, mas deve ter já. O número de usuários, de apostadores em jogos como esse, de cassino online e tal, eles cresceram exponencialmente, assim, e depois que o governo, por exemplo, que foi o governo Lula que fez, em vez de rever a proibição, foi fazer uma, entre aspas, regulamentação da coisa, eles só facilitaram mais ainda, né? Então, tem muita gente perdendo a vida por causa disso, se matando por causa disso, destruindo financeiramente a família por causa disso, destruindo empresas por causa de bet. Destruindo empresas por causa de bet. E eu não culpo as pessoas que se tornaram viciadas aqui. Não culpo as pessoas, porque elas estão constantemente sendo aliciadas. Acho que essa é a palavra, aliciadas. Para os jogos de aposta, né? Então a pessoa abre aqui o Instagram e tá lá a influenciadora fazendo tigrinho. Abre o Instagram e tá lá o Neymar publicando o jogo de aposta dele, né? O primeiro story que o Neymar fez depois de ser convocado para a seleção foi da Blaze, se eu não me engano, né? Eu imagino quanto a Blaze pagou para ele fazer aquele story e quantas pessoas entraram para jogar aquele jogo. E hoje o Brasil tem uma questão porque o Brasil a gente não tem histórico de doenças de vícios em apostas, né? Não que não existissem viciados em apostas no Brasil, né? Mas eram diminutos, assim. Não existe estudos, parâmetros de estudos que levem em consideração a realidade brasileira frente à questão das apostas. Não temos, a gente não tinha essa cultura, a gente não tinha jogo de aposta aqui. Né? Diferente dos Estados Unidos, que lá também é uma epidemia, ninguém fala sobre isso e lá já é naturalizado. E infelizmente a gente importou o pior dos Estados Unidos para o Brasil, né? O pior parte dos Estados Unidos para o Brasil. E a gente não tem, eu enquanto psicólogo, sendo bem sincero, eu não estudei isso na faculdade. Não estudei na faculdade, a gente não falava sobre isso, porque não era uma realidade, não existia isso no Brasil, até vir as bets. Então a gente trouxe hoje, a critério de nada, um grande problema que afeta muitas pessoas e está destruindo muitas famílias. E mesmo que o governo hoje, isso é uma crítica que eu faço abertamente ao governo Lula, por exemplo, que para mim foi o pior erro que eles fizeram, um dos piores erros nessa gestão, foi fazer essa validação, então, das bets e dizer que, você tem um site onde você pode ir lá botar o seu CPF e você é proibido, ou que você vai ter acesso ao SUS. Não tem, gente. A gente mal consegue ter atendimento ao SUS de outras demandas, de outros vícios, como o vício em drogas. O vício das bets, assim, eu imagino qual deve ser o tamanho da fila disso aí, entendeu? Eu já peguei muitos viciados em bets e muitos viciados que ainda não se reconhecem. Essa é a grande questão. Assim como qualquer outro vício em drogas ou em outras coisas, né? O viciado demora para se reconhecer. Né? Enquanto ele não se reconhece que ele tem um problema com isso, a gente não consegue nem ajudar, porque por vezes a gente não sabe. Né? E tem pessoas queimando, torrando aqui, ó, na tela disso aqui, ó, torrando economias da vida inteira, cara. Torrando economias da família inteira. Isso aí. E não tem volta, cara. Não tem volta. E sobre a questão dos conteúdos adultos, também eu acho que é um assunto que valeria um vídeo especificamente para isso. Quem sabe eu vou reagir a esse vídeo do Edson. Mas é um assunto também muito complicado, né? Eu não gosto da perspectiva da gente vir aqui abordar a questão da pornografia, por exemplo, numa questão moralista, né? Não acho que é isso, né? O ser humano tem maneiras de praticar o erotismo desde sempre, né? Agora, quando a gente fala sobre a indústria pornográfica, a gente está falando sobre outra questão, né? A gente está falando de uma indústria que violenta as mulheres, que abusa psicologicamente das mulheres e dos homens, né? Que coloca neles expectativas que eles não conseguem atender, que as suas companheiras não conseguem atender, né? E funciona, o vício em pornografia funciona como um vício em qualquer coisa, né? Você vai ficando cada vez mais, então,
necessitado daquilo, e você vai criando também uma necessidade de aumentar o consumo e a maneira como esse consumo é feito, né? Então não basta mais ver um vídeo de sexo. Esse vídeo de sexo tem que ter questões muito específicas, ele tem que ser mais violento, ele tem que ser mais extremo, né? Porque um vídeo de sexo já não te satisfaz, né? Você fica... eu me esqueci a palavra agora, mas você fica, digamos assim, saturado, né? Você vai criando um limiar que para você alcançar então aquele ápice do teu gozo, do teu prazer, você precisa consumir mais e de maneira mais abusiva, né? Como é em qualquer droga, né? Quando você fuma um cigarro, às vezes te satisfaz, mas uma pessoa que já fuma há 40 anos, um cigarro não a satisfaz, ela tem que fumar 3 maços por dia. Né, para chegar nessa satisfação. Né? Então é isso. Eu acho que são duas questões muito importantes que é difícil eu abordar aqui agora. Eu acho que necessitaria de um vídeo completo e individual para cada uma delas, né? Mas acho que foi um bom vídeo do Edson. Eu gostei muito, eu gosto muito dos vídeos dele falando sobre questões da adultez, assim, né? Principalmente sobre a vida do homem, né? Eu acho que é um debate que por vezes não existe, né? A gente tende a não ter porque os homens tendem a não falar sobre isso, né? Mas eu acho que tem sido muito válido, muito interessante. Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também o que você pensa sobre isso, se eu falei alguma bobagem, alguma coisa que você não concorda, ou qual que é a sua opinião sobre essas questões, né? No mais, eventualmente, se você precisar, desejar, estiver necessitando iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e também as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço pela atenção de todos, forte abraço e até mais.